Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos falar desse notebook da Dell, o Dell Inspiron, com um Core i5, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, uma combinação excelente para quem pretende usar um notebook para estudos, para trabalho corporativo, trabalhar com planilhas grandes, arquivos grandes, softwares contábeis, softwares de escritório. É um notebook que vai dar conta bem desse sentido. A única desvantagem dele é os 256 GB de SSD, que pode ser pouco para algumas pessoas, mas isso a gente fala lá nas especificações. Pessoal, bora falar agora desse notebook em relação ao seu preço. Hoje é 8 de março de 2024, o notebook está custando R$ 2.879,10 no Pix, aqui na nossa loja do Magalu, ou você pode pagar em 10 vezes de R$ 319,90 sem juros. Eu procurei essa versão na Amazon, mas eu não encontrei, então hoje só vai ter o link aí do Magazine Luiza mesmo. Bom, pessoal, bora começar agora pelo análise de compra. Vamos ver as imagens desse notebook. Eu separei aqui as principais imagens para a gente dar uma olhada nelas. Não estão com a qualidade muito boa, mas dá para a gente analisar bem aqui o notebook. Aqui temos essa primeira imagem que mostra a frente do notebook e também a sua tampa. Temos aqui logo em cima do notebook uma faixa aqui para proteção do fechamento da tela. Embaixo temos a borda, que não é muito grande, até bonitinha. E temos a webcam, LED para o webcam e o microfone. Lembrando que o webcam de notebook não tem, pessoal, uma qualidade muito boa, tá? Então, mesmo que seja um notebook voltado ao uso corporativo, é um webcam que não vai trazer ali lá grandes coisas. Talvez seja necessário você comprar uma webcam externa, dependendo do tipo de trabalho que você executa. Se você precisa estar constantemente em chamadas de vídeo, vai ser melhor você ter algo de melhor qualidade ali. Mas geralmente a maioria da webcam de notebook não é boa. Bom, pessoal, logo aqui pelas laterais podemos ver que as bordas do notebook também não são tão largas, o que garante uma proteção para a tela aí, Bordas muito finas podem acabar prejudicando a estrutura do notebook. Aqui embaixo temos a base do notebook, também tem uma borda que é praticamente o mesmo tamanho da de cima. Não é muito grande, não é feio, Conseguimos ver toda a base aqui, é um notebook bonito. Temos um teclado que está rebaixado, ele está abaixo do nível da base do notebook, o que facilita a digitação, tá, pessoal? Então você pode apoiar a sua mão na base do notebook e digitar de forma mais confortável. Também temos aqui o touchpad, mas já a gente fala melhor dele na imagem do teclado. Bom, tá aqui ela, É um teclado muito bonito, o notebook em si é muito bonito, mas aqui logo de cara podemos ver um ponto negativo. Temos dobradiças de canto que geralmente são dobradiças que são menos duráveis, tá? Isso é mais relacionado à estrutura do notebook em si, Se você abre o notebook da forma errada, se você utiliza o notebook de uma forma muito abrupta, muito grosseira, podemos dizer assim, Carrega ele só com a mão, abre ele só com a mão, abre pelas laterais. Se você não tem um carinho assim na abertura do notebook, pode ser que essa dobradiça não tenha uma resistência muito boa e pode te prejudicar com o passar do tempo, com o passar do uso, tá? Mas no geral, basicamente isso a respeito da dobradiça. Aqui temos o teclado completo, com a tecla cedilha. Temos aqui diversas teclas, várias teclas multimídia. Temos aqui o teclado numérico, que não é muito estreito, as teclas são bem semelhantes ao tamanho padrão das teclas do teclado, então não vai ser difícil utilizar, E temos também setas direcionais. As teclas multimídia você pode utilizar por meio do botão FN, e aqui, pessoal, tem o que parece ser um leitor de impressões digitais, tá? No anúncio do notebook diz que tem as impressões digitais, mas nas especificações não falam corretamente se ele está ou não. Então, eu não consigo dizer para você se esse notebook de fato vai vir com a impressão digital, mas o anúncio diz que vem. Mas pode acontecer de não vir, infelizmente, Mas também onde fica a impressão digital é o botão de ligar do notebook. Infelizmente ele fica no teclado, mas quando você apertar nesse botão, o notebook não vai desligar imediatamente. Vai aparecer uma notificação lá perguntando se você deseja desligar o notebook ou não. Mas dependendo ali da situação, você tá no brainstorm, tá trabalhando no Word, num projeto importante, você aperta sem querer, você vai acabar se perdendo a sua linha de raciocínio, Dá para configurar isso no Windows para evitar que aconteça esse tipo de fatalidade. Bom, pessoal, aqui em cima a gente consegue ver que tem uma certa proteção a mais aqui na tela, A tampa é bem grossa, o que é bacana, traz uma durabilidade maior para o notebook. Vamos passar as imagens, e aqui temos a lateral direita do notebook, o notebook está praticamente todo aberto, e o notebook não tem nada que facilite a abertura da tela, tá? A não ser essa pequena dobra aqui, que é um pouco mais alta do que a tela, que vai ajudar na abertura, mas não tem nada que facilite muito, como
uma aba como um desnível aqui embaixo para facilitar a abertura. Então, um notebook que para abrir ele não é tão fácil assim, pode ser um pouco chato no dia a dia. Conseguimos ver também que o notebook, quando está completamente aberto, ele levanta o notebook, ou seja, fica 1 grau, 2 graus aqui mais alto, o que ajuda na digitação, né? Isso é importante. Temos aqui a outra lateral do notebook, né, que dá para ver as portas. Das próximas imagens a gente já vai falar das portas, mas que dá para ver praticamente a mesma coisa, né? É só o outro lado do notebook, mas ele está na mesma posição, ele está um pouco mais aberto do que 90 graus, né? Que provavelmente essa aqui é a abertura máxima dele, deve chegar aos 110, 120 graus no máximo. Então você consegue ver aqui que o notebook é bem construído, tem uma carcaça bonita, porém tem seus pontos negativos que dá para relevar, né? Mas pode ser um pouco chato no dia a dia. Bora falar agora das portas de entrada. Temos aqui a lateral direita, pessoal, com ou a entradazinha aqui para o fone de ouvido, uma entrada mista para fone de ouvido. Você pode usar fones que tem microfone, fone de ouvido com uma entrada única, mas caso o seu fone de ouvido tenha 2 entradas, você pode estar comprando o adaptador para converter essa portinha aí em 2, tá? E aí você consegue usar normalmente o seu fone. Temos uma entrada padrão USB, que é para você conectar tudo que tem direito a USB, um mouse, um teclado, um HD, né? Um HD portátil, tudo que tem direito a USB você consegue conectar por meio dessa porta. Depois temos, pessoal, uma entrada para SD card grande, tá? Aquele cartão de memória grande, né? Inclusive é uma entrada bem trabalhada, ela é redondinha, bem bonita, né? Mas aqui vai ser bem útil para você acessar imagens e câmera de segurança, salvar músicas ou fotos no cartão de memória para passar para o seu celular, para passar para um MP3, tem gente que usa ainda hoje em dia, né? Enfim, é uma porta que vai ser útil para algumas pessoas, mas nem todo mundo, para muita gente não vai fazer diferença essa porta. Na próxima lateral a gente tem aqui a entrada para carregar o notebook, nada demais, apenas para carregar, com LED para indicar se está carregando ou não, uma saída HDMI, que vai permitir aí que você projete a tela desse notebook em um data show, numa televisão, né? Você pode usar como estudante para apresentar o seminário, como professor para apresentar as suas aulas em slides com animações, sem travar, porque o notebook tem boas especificações. Ou então no uso corporativo, pode usar para apresentar relatórios para o seu cliente, relatórios financeiros, projetos, propostas, enfim, é uma porta muito importante, traz uma infinidade aí de possibilidades. Depois temos mais 2 portas USB padrão, que é bem bacana, que nesse notebook vão totalizar 3 portas, ou seja, caso você goste de utilizar um teclado e um mouse, ainda vai sobrar uma porta para você usar aí para conectar um pendrive, né? Caso você goste de usar teclado e mouse externos, que não sejam o teclado e o touchpad do notebook, ainda vai sobrar uma porta. E para quem não faz isso, você vai ter 3 portas livres, o que é bem bacana também. O defeito desse notebook, até também um pouco pelo preço, né? É que ele não tem a entrada para a porta RJ45, que seria a entrada para o cabo de rede, para se conectar diretamente ao roteador. Não se preocupe, tá? Esse notebook tem Wi-Fi, ele tem conexão via Wi-Fi, mas a falta dessa porta pode implicar para algumas pessoas, principalmente eu que gosto de estar conectado diretamente ao roteador, ter uma conexão mais rápida, mais fluida, evita quedas, né, por distância, não vai ter uma parede impedindo o sinal do Wi-Fi, enfim, para algumas pessoas ia ser muito útil se houvesse essa porta, né? Existem alternativas como adaptadores USB, mas não causam o mesmo efeito do que uma porta própria para o cabo de rede. Mas é um notebook que conta com até uma grande diversidade de portas, por conta de ter várias portas USB, então pode ser um ponto positivo também, né, porque ele tem várias portas USB, mas a falta da RJ45 acaba implicando sim, certo, pessoal? Se você precisa no dia a dia usar a conexão via rede, né, via cabo, aí você tem que considerar, ver se vale a pena ou não esse notebook. Se no dia a dia você utiliza mais o Wi-Fi, não vai ser problema para você, né, você só vai seguir a sua vida normalmente. Depois disso, não tem mais nenhuma porta a se comentar, é hora da gente falar das especificações técnicas. Hoje não vai ter aquela imagem bonitinha do Magazine Luiza, então nós vamos recorrer à tabela desse notebook. Como você pode ver aqui, ó, no anúncio deles, eles colocam que esse botão é um leitor de impressão digital, né? Então aqui, ó, 3, leitor de impressão digital, fala sobre a tela, tem várias informações aqui bem bacanas. Nós vamos descendo aqui até a gente chegar nessa tabela aqui, que é o que nós vamos conversar hoje, tá? Temos aqui uma grande tabela, mas a gente só precisa se atentar a algumas coisas dela, tá? Que seria o processador, que nós vamos começar falando agora. É o processador Intel Core i5 1135G7 da 11ª geração. Essas outras informações não são tão importantes
precisa sim. Bom, esse processador é um processador voltado a trabalho, ele vai atender muito bem quem precisa usar um notebook para trabalho, para estudos, consequentemente, né, que trabalho é um pouco mais elevado que estudos, então ele vai dar conta tranquilamente do uso para estudos, para professores. É um notebook que vai agradar muita gente mesmo. Então, se você é aquela pessoa, eu não sei qual é o notebook que eu vou comprar, com certeza se você comprar esse notebook, é provável que ele vai te agradar, porque para a maioria dos usos, ele é bem indicado, tá? Só não é indicado para arquitetos, engenheiros que precisam de poder de processamento, placa de vídeo, que é algo que esse notebook é mais limitado ao uso no escritório. Bom, para você entender os processadores, tá? A Intel tem uma vasta linha de processadores, ela começa lá no Celeron e no Pentium, que são processadores básicos só para estudos mesmo, não dá para fazer muita coisa com eles. Depois tem o i3, que já é uma abertura, uma entrada para o mundo corporativo. Depois vem o i5, que ele é praticamente um intermediário avançado, ele é um baita custo-benefício, ele consegue atender muita gente. Inclusive, se você pensa em jogar um T-Sims nesse notebook, é algo que daria para fazer. Ele é um processador que conta com a placa de vídeo integrada e dá para fazer algumas coisas também, tá? Não é limitado só ao escritório, dá para jogar alguns joguinhos, mas não é o uso indicado dele e ele não é indicado para isso. Um Roblox, um T-Sims dá para jogar. Depois do i5 tem o i7 e o i9, que são super processadores, é para quem precisa de bastante poder de fogo mesmo, quem precisa constantemente estar fazendo renderizações e etc. Mas, no geral, é um notebook que por conta desse processador vai atender muita gente, mas não é só isso que importa, tem outras especificações a serem vistas, como é o caso aqui da memória RAM. Temos a memória RAM de 8 GB, tá? E ela pode ser expansível até 16 GB. Para você aumentar essa memória RAM, que eu já vou explicar o que é a memória RAM, você precisa comprar um pente de memória RAM de notebook, tá? DDR4 266 MHz, tem que ser com essas especificações para você conseguir fazer o upgrade. Bom, o que é a memória RAM? Se você já ouviu falar tanto nisso, mas nunca entendeu o que é, a memória RAM é uma memória não permanente. Você não tem acesso a ela, você não salva nada nela, tá? Você não consegue nem mexer nela propriamente dito. Então, para que a memória RAM serve? Ela serve para você rodar os aplicativos, né? Para você abrir aplicativos e, consequentemente, usar eles ao mesmo tempo. Quando você abre o Facebook e o WhatsApp e usa eles ao mesmo tempo, você está consumindo essa memória RAM. Isso também no seu celular, tá? Não é diferente. Mas, o que acontece? A quantidade é a parte essencial de se entender da memória RAM. Aqui nós temos 8 GB. Se você abrir vários aplicativos e manter eles abertos ao mesmo tempo, usar eles ao mesmo tempo, vai chegar um momento que você vai consumir totalmente essa memória RAM. E aí vem um grande problema, né? Que o notebook vai começar a travar porque ele não tem espaço mais para rodar aplicativo. Para resolver isso, você iria fechando os aplicativos ali e essa memória sendo liberada e o notebook ia voltar ao normal sem travar. Mas qual é a quantidade ideal? Para esse uso aqui desse notebook, né, que ele se propõe, que é um notebook para escritório, é um notebook para o dia a dia, as 8 GB de RAM são praticamente o mínimo recomendado mesmo, então você está dentro do mínimo, está ali bem relaxado para usar, pelo menos por alguns anos aí, em questão de evolução tecnológica. E a vantagem é que caso no futuro você precise de mais memória RAM, você pode expandir com mais um pente de 8 GB, né? E aí você teria 16 GB, consequentemente, você conseguiria abrir muito mais aplicativos ao mesmo tempo e usar muito mais aplicativos ao mesmo tempo. Eu espero que tenha dado para entender. Bora ver agora a próxima especificação, que também é muito importante, que é o SSD. Nós temos um SSD de 256 GB. Aqui é um armazenamento permanente, onde você salva música, onde você salva foto. A grande implicação desse notebook é o SSD, como eu falei lá no começo do vídeo. Ele pode não agradar todo mundo. Vai ter gente que gosta de baixar filme, né? Filmes originais, baixar música e deixar salvo ali no notebook. Isso consome armazenamento. Para esse tipo de gente que gosta de salvar tudo no notebook, pode ser que esse armazenamento encha muito rápido e você não se agrade disso, tá? O notebook não tem nenhuma informação sobre o upgrade de armazenamento, mas talvez seja possível. Mas infelizmente eu não sei te informar como pode ser feito. Mas nós temos 256 GB. Para muita gente é algo que vai funcionar bem também. Você vai conseguir utilizar o notebook normalmente, desde que você não baixe muita coisa, muitos programas e mantenha salvos ali no computador, tá? Mas, enfim, esse é o ponto. Você tem que avaliar se para você 256 GB dá certo ou não. Bom, o próximo ponto que a gente tem que ver agora é a tela, tá?
nós temos uma tela de 15.6 polegadas, Full HD, um painel WVA, que é uma das melhores telas que a gente tem no mercado nessa faixa de preço. Nós temos uma tela de 15.6 polegadas, que é um tamanho bem comum, não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar mochilas, encontrar bags para usar no seu notebook, tá? E temos uma tela com resolução Full HD, que é praticamente a melhor resolução que a gente consegue obter em notebooks. A gente consegue resoluções melhores, porém, você não consegue ter uma autonomia de bateria boa com resoluções muito altas. Mas a Full HD é o meio termo que é muito boa e atende muito bem todo mundo. É a qualidade excelente. O que acontece então? Você tem uma tela boa, praticamente é isso, pessoal. Nós temos um painel WVA, que também é um painel bom, tá? Você não vai ter muitos problemas com reflexo, você não vai ter muitos problemas com ângulo de visão para visualizar essa tela. Então o notebook em relação à tela é muito boa também. E é raro ver isso nos notebooks brasileiros, que a maioria tem telas horríveis, tá? Esse aqui pelo menos tem uma tela bem bacana. Por último, a gente tem que ver agora, pessoal, o sistema operacional. E nesse notebook é o Windows 11, que é a versão Home. O Windows 11 é um sistema operacional voltado ao uso corporativo, então ele vai ser fácil de utilizar. Você que é estudante vai conseguir utilizar facilmente, um professor, um contador, enfim, um profissional no marketing. Quem for trabalhar com esse notebook, com o sistema operacional Windows, não vai ser difícil de utilizar. É bem prático, é bem parecido com o que a gente já faz no celular, tá? A diferença é que você usa um mouse e um teclado e não o dedo, né? Mas, bom, eu acredito que você vai se acostumar bem fácil, não tem muito o que falar. É um sistema feito pela Microsoft, que é dona também do pacote Office, né, do Word, do Excel, do PowerPoint, que você consegue ter acesso por meio do Windows pagando a licença. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu espero ter trago aqui as informações da melhor maneira possível, que você possa ter entendido. Você pode acessar o site também, conferir esse planner aqui, né? Eu acho que é planner o nome disso aqui, e ver aí se o notebook te agrada ou não, tá? Que tá bem legal, tá bem feitinho aqui o marketing desse notebook. Bom, vamos fazer o seguinte então, caso você vá comprar esse notebook, peço a Deus que te abençoe, que seja um notebook que chegue aí na sua casa para te ajudar, não para complicar a sua vida, né? Que ele não dê dor de cabeça de nenhuma forma, que ele não venha aí a travar, que ele não venha a dar defeito, que você não precise nem acionar a garantia, porque eu sei que isso é chato e eu não quero que você passe por isso. Na verdade, eu quero que seja um notebook que resolva os seus problemas. Afinal, é o nome desse canal, né? O meu futuro notebook, eu te ajudo a encontrar o seu futuro notebook. Tá certo, pessoal? Mas antes de ir embora, aquele momento muito especial com Deus, separei um versículo aqui, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha, você não é jovem demais para aceitar Cristo, você não é jovem demais para seguir uma vida cristã, você não é jovem demais para mudar a sua vida completamente, e nem velho demais também, tá? Deus se agrada que os jovens sejam fiéis, que os jovens, como o versículo diz, sejam um exemplo em tudo que fazem, tá? Nós somos muito vistos, nós jovens, pelos mais adultos, como uma geração que tá meio pra lá, tá mais pra lá do que pra cá. A gente pode mudar isso, tá? Você pode mudar isso. Jesus é um ser maravilhoso. Ele se entregou numa cruz para salvar a nós dos nossos pecados, para termos a oportunidade de ir para um céu de glória. Isso é incrível, isso é incrível. A pessoa sofreu, por mais que você não acredite na Bíblia, pesquisa aí e você vai ver que é verdade. Jesus realmente existiu, tá? Se você acha que é só uma história bíblica, Jesus existiu. Ele existiu mesmo, tá? Então, assim, se esse é o problema, se você não acredita numa Bíblia que tecnicamente foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus, pesquisa aí, Jesus existe, ele existiu e ele ressuscitou, tá? Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez tudo isso, ele sofreu tudo aquilo por nós, para termos a oportunidade, para mim poder te falar isso hoje, para mim poder te trazer para perto dele. Pense nisso, procure a igreja mais próxima da Bíblia, tá? Não vá atrás de igrejas de sucesso, prosperidade. Não, procure a igreja que fale a verdade. Eu sei que Deus, que Jesus tem um plano enorme para a sua vida, mas você também tem que se achegar a ele para as coisas começarem a fluir, né? Você vai ter o seu momento, você vai ter oportunidades de ouvir falar de Jesus de novo, mas você só tem a oportunidade de aceitá-lo enquanto você está vivo, tá? Essa é a minha mensagem, pessoal. Hoje foi mais dura, né? Mais forte, mas eu acho que às vezes é necessário tratar esse assunto um pouco dessa forma também.
Mas Jesus é amor, Jesus é luz, ele é paz. E pense nisso, pense em Jesus. Não sei se você já teve contato com ele, está afastado, mas pense nele, pense nas coisas maravilhosas que ele fez. Hoje você é vivo por causa dele, sabe? Lógico que a gente passa por tentações, a gente passa por provas, mas faz parte da vida. Até o próximo vídeo, pessoal, em nome de Jesus, se Deus quiser, vamos ter um próximo vídeo aí. Tchau.